Eu posso usar escapamento original em um motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente falar sobre os escapamentos originais, se eu posso usar ele no meu motor preparado, a gente precisa entender a função do escapamento, principalmente quando a gente fala do motor preparado, tá? O escapamento, basicamente, a função dele é a liberação, tá, dos gases da combustão, certo? O que acontece? O que é a combustão, Otávio? Acontece lá o primeiro ciclo, né? O motor são 4 tempos, a gente está falando de motores 4 tempos aqui. Então, o primeiro ciclo, admissão, compressão, aqui está o pistão, ó. Admissão, compressão, combustão e exaustão, tá? Esse tempo de exaustão é o momento que o pistão vai expulsar os gases da câmara de combustão. E os gases, eles são expulsos pelo escapamento, tá? E quando a gente fala de escapamento, a gente precisa entender primeiro a questão do motor preparado. O que é a preparação? Geralmente a preparação é quando eu faço alguma alteração no meu motor visando o ganho de eficiência volumétrica, ou seja, onde eu viso ganhar mais potência, mais torque, tudo isso para me trazer mais desempenho na minha moto, certo? Essa é uma das funções da preparação de motores. Só que a preparação, ela é visada em cima da rotação do motor, certo? Ou seja, cada motor, quando eu preparo um cabeçote, tá? Eu vou preparar ele em cima de quê? Em cima de uma determinada rotação que eu estou buscando o torque e a potência desse motor. Um exemplo, se é um motor mais para baixa, que eu tenho um motor onde eu quero mais torque, mais baixas e médias rotações, eu quero que o pico de potência desse motor esteja lá talvez em 6.000, 6.500 rotações, tá? Quando a gente fala de motores de moto. Agora, quando eu quero um motor mais para alta, eu estou fazendo uma preparação no meu motor mais para alta rotação, onde eu quero atingir o pico máximo de potência desse motor ali entre 9.500, 10.000, 10.500 rotações, ou se quer até mais do que isso, tá? Eu vou trazer toda a preparação em cima disso. Vou trabalhar o meu comando de válvula para quê? Para suprir essa rotação, para fazer com que realmente esse pico de potência seja exercido em cima dessa rotação no motor. Por isso que é feito a preparação do motor, onde eu viso alterar as características originais do motor para me trazer mais torque e mais potência. E como que eu faço isso? Talvez trocando pistão, colocando curso no virabrequim, fazendo a preparação no cabeçote, troca das válvulas por diâmetros maiores, troca do comando de válvula, tudo isso são algumas das alterações, sem falar na questão da alimentação também, que é a questão da mistura estequiométrica, que eu também vou modificar para me ter esse resultado no motor. E o escapamento, ele é de grande influência, por quê? Quando a gente fala de preparação, a gente visa o quê? Ganho de fluxo no meu cabeçote. Então eu preparo a admissão aqui, o duto de admissão, para quê? Para me ter um fluxo maior dentro do meu motor, ou seja, para que o meu motor ele consiga aspirar mais ar, mais combustível, ou seja, para me ter esse ganho de eficiência volumétrica, tá? Dentro do meu motor. E o comando é para trabalhar isso, porque ele trabalha ali a abertura e fechamento das válvulas. Então, de acordo com que eu preparo o meu cabeçote, o comando ele vai ter essa junção, ou seja, ele vai se casar de acordo com a preparação do cabeçote que foi feito na admissão, de acordo com a rotação de potência máxima que eu estou buscando nesse motor, certo? Só que isso a gente está falando a questão da admissão, onde eu vou ter mais fluxo de ar combustível. Só que a gente também tem o quarto ponto, que é o ponto ali de exaustão, que é o momento que a válvula de escape aqui, ó, a válvula de escape, para quem não sabe, essa menor aqui, a válvula de admissão essa maior, a válvula de escape vai se abrir, certo? O comando de válvula aqui trabalha aqui em cima, então ele vai abrir a válvula aqui, ó, de escapamento, e o pistão está subindo, empurrando aqui os gases da combustão, esses gases da queima ali, expulsando ele para fora do motor, certo? É onde a gente tem o duto de escapamento, já pegando, né, da válvula aqui, até o escapamento total, o tamanho do escapamento que eu vou usar de acordo com o escapamento que eu estou usando no meu motor. Só que isso tem muita influência, principalmente no motor preparado, porque eu preciso ter também um fluxo maior
ou seja, dessa saída dos gases do escapamento. Quando a gente fala de motor de escapamento original e esportivo, a gente precisa entender alguns fatores. E foi por isso que eu estou dando toda essa introdução aqui do motor preparado, para depois a gente falar um pouco sobre os escapamentos esportivos e o que altera e o que não altera aí quando eu coloco um escapamento esportivo, beleza? Mas voltando aqui, ó, quando a gente fala de escapamento original, geralmente eu fiz um desenho aqui só hipotético para vocês entenderem como seria um escapamento por dentro. Pode mudar um pouco a questão do desenho interno do escapamento, isso vai variar de montadora para montadora, tá? Mas basicamente o escapamento original ele é mais fino um pouco, o diâmetro da saída do tubo dele aqui. Quando pega aqui na ponteira do escapamento, a gente vai ter a parte dos abafadores. Esses abafadores, para a gente entender por que o escapamento original ele tem isso aqui, primeiro porque as montadoras Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, elas têm que seguir alguns padrões de leis que tem no país, tá? Não só aqui no país, mas no mundo também, que é a lei de ruído e de poluição. Então o escapamento original ele tem essa função de diminuir, ou seja, reduzir a questão sonora, certo? A questão do ruído do escapamento e também reduzir, ou seja, ter um menos, que evite uma menor poluição na atmosfera, tá? Então, a montadora, tanto a Honda e a Yamaha, ela tem que seguir, tá? Tô dando um exemplo das duas, mas existem outras também, tá? Ela tem que seguir esses padrões aí de leis que elas precisam seguir na hora de fabricar o escapamento. Então o escapamento original ele tem algumas restrições, como aqui como o abafador. Então os gases eles vão vir, se fosse nesse desenho aqui que eu fiz, ele vai bater aqui, voltar, girar. Então ele tem um caminho a se percorrer maior, e todo esse caminho aqui ele é prejudicial na hora da saída dos gases aqui do escapamento. Então isso acaba sendo ruim, aonde eu vou perder o que? Desempenho e potência no meu motor. Porque o motor original, quando a gente fala de motos originais, a gente tem que entender que o motor original, primeiro, ele foi feito para ter uma durabilidade maior e uma economia de combustível, certo? Então, já vem aqui a parte do escapamento original, onde tem que seguir algumas regras. Então o escapamento original ele segue algumas regras. Por isso que a montadora, ela perde um pouco na potência do motor, tá? Ela perde um pouco no quesito potência do motor, mas para cumprir essas regras, tá? Para cumprir essas regras que tem na hora da fabricação do escapamento, beleza? Então esse é o primeiro passo aqui do escapamento original. Aí você pergunta assim, Otávio, eu posso usar o escapamento original no meu motor preparado? Sim, você pode usar, mas fica comigo até o final dessa aula que eu vou te explicar como funciona a questão do escapamento esportivo, beleza? O que ele vai alterar no meu motor quando eu coloco ele, tá? Qual o ganho que eu tenho e por que às vezes é mais vantagem eu colocar um escapamento esportivo no meu motor preparado, beleza? A gente precisa entender alguns pontos em quesito do escapamento original, porque tem muitas pessoas que além de perguntar, Otávio, eu posso usar o escapamento original no meu motor preparado? Além de perguntar sobre essa questão, se posso usar o escapamento original no motor preparado, muitos perguntam, Otávio, se eu usar o escapamento original, eu corro um risco de ter vazamento no meu motor, ou seja, de compressão, vazar compressão, ter motor vazando na junta? Então a gente vai explicar um pouquinho aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre o escapamento original e vou pautar alguns pontos do escapamento, beleza? Quando a gente fala aqui de escapamento esportivo, a gente já tem uma fluidez aqui no próprio desenho que eu fiz aqui, ó, do escapamento. Eu vou explicar o que é cada ponto desse aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de escapamento esportivo, tá? É um exemplo de padrão de escapamento. Vamos supor que você foi lá e comprou um Fortuna, um desenho aqui tá mais parecendo com Fortuna, um Dory, tá? Talvez poderia ser um KS. Então são escapamentos fixos, tá? Existem outras marcas, tá? Mas a gente só tá dando um exemplo aqui para vocês. Então quando a gente fala de escapamento esportivo, a gente já vê uma diferença no escapamento esportivo. Qual que é a principal diferença do escapamento esportivo em relação ao escapamento original? Seria essa parte de abafador. No escapamento esportivo, muitas das vezes ele vai ser direto. A saída dos gases não vai ter nenhum impedimento até a saída aqui. Isso quando a gente fala do escapamento que é totalmente livre, beleza? Pode ser escapamento esportivo que ainda tem
uma tampinha aqui, ó, impedindo a saída dos gases. Ela tem só um furo, faz um pouco mais de ruído, tá? Mas ela tem uma tampinha aqui, ó. Nesse caso desse desenho, os gases do escapamento são totalmente livres aqui até a saída do escape, beleza? E o que que acontece? Quando eu já vejo essa questão do escapamento esportivo, a gente já tem um ganho. Qual que é o primeiro ganho aqui quando a gente fala do escapamento esportivo? A gente tem uma maior saída dos gases do escapamento, com maior velocidade. Então eu já tenho um certo ganho no meu motor, principalmente ele sendo preparado. Original, Otávio, dá diferença? Sim, dá diferença, e a gente vai falar um pouco mais disso aí também, beleza? A gente precisa entender, ó, aqui a gente tem um duto, geralmente o cano, o tubo primário aqui, a gente tem um tubo secundário, também tem a ponteira aqui. Então a gente fala aqui que o escapamento, geralmente o original, ele vai ser com diâmetro maior, tá? E os comprimentos podem variar, ou às vezes vai ter um padrão fixo de cada fabricante de escapamento. Vamos supor que tem um padrão fixo. Então geralmente só aumenta o diâmetro e a saída é livre. Então eu tenho maior fluxo, ou seja, o maior fluxo dos gases do escapamento com maior velocidade. Geralmente nesse azul aqui, ó, cada escapamento vai ter aqui um tipo de lã de vidro aqui, tá? Um tipo de abafador aqui nesse tubo aqui que tem na ponteira, para dar um som mais grave. Por quê? Quando eu troco o escapamento esportivo, além de eu ter essa maior velocidade dos gases do escapamento, da saída dos gases, o que vai acontecer aqui nesse caso? Nesse caso, o ruído, ou seja, o ruído do escapamento vai ser maior, que é o som do escapamento. E cada escapamento vai ter um som característico, devido à lã também que vai estar usando em cada tipo de escapamento, e o formato do escapamento, que também vai dar um som diferente em cada tipo de escapamento, tá? Então a gente tem a lã de vidro aqui e o escapamento totalmente livre, tá? Quando a gente fala de gases do escapamento, o que a gente precisa entender é o quê? Quando a gente tem a saída, vamos supor que aconteceu aqui, ó, aconteceu a combustão e está vindo aqui o momento da exaustão, que é o momento que o pistão está subindo, empurrando os gases que foram queimados ali da combustão. Então, o meu pistão está subindo, empurrando, a válvula de escape aqui, ó, ela está aberta, certo? Empurrando aqui os gases aqui para fora do escapamento. Então quando os gases eles são expulsos aqui, ó, isso aqui vai gerar uma pressão positiva, que é essa área vermelha aqui, ó, essa pressão positiva empurrando os gases, ou seja, fazendo um contínuo aqui dos gases do escapamento para fora. Só que a pressão positiva, ela gera uma pressão negativa em determinada rotação, tá? Isso aqui vai ser em determinada rotação. Por isso que eu dei o exemplo, tá? Eu dei toda a introdução no início da aula na questão da preparação do motor ser de acordo com a rotação. Por quê? O escapamento esportivo, quando a gente fala que ele é fixo, cada fabricante vai ter um padrão fixo de escapamento. Mas quando a gente fala de preparação de motores, se eu quiser ter o máximo de desempenho, eu vou fabricar um escapamento de acordo com a rotação e a potência que eu espero no motor, tá? De acordo com a rotação. Por quê? Isso aqui vai acontecer uma pressão negativa. Quando tem a positiva, depois vai gerar uma pressão negativa, que é o que eu escrevi aqui, ó. Esse efeito, tá? Gera uma sucção, promovendo uma limpeza mais eficiente da queima da câmara de combustão, tá? O que acontece? Aconteceu a pressão positiva, que essa é os pontinhos vermelhos, só que depois que acontece em uma determinada rotação, a pressão positiva, vai acontecer uma pressão negativa. E essa pressão negativa vai gerar um arrasto dentro do meu motor, ou seja, uma sucção puxando os gases. E geralmente isso vai acontecer, esse efeito acontece no momento do overlap, tá? O que vai favorecer quando a gente tem essa pressão negativa junto com essa pressão positiva gerando esse efeito de sucção? Isso vai gerar, tá, o favorecimento da queda da temperatura e melhorando o preenchimento da mistura ar-combustível. O que acontece aqui nesse caso? Só para dar para entender. Quando a gente tem esse efeito de pressão positiva e pressão negativa, gera uma sucção. E geralmente a sucção, quando a gente tem um momento de overlap, tá? Para quem não sabe o que é o momento de overlap, é o seguinte. Eu tenho aqui o escapamento. Então o escape está aberto, certo? E o pistão está subindo, empurrando aqui os gases do escapamento para fora. Quando
o pistão está subindo, de acordo com o que vai subindo, vai ter o tempo da válvula aberta e ela vai começar a se fechar. Só que antes dela se fechar totalmente, a válvula de admissão já começa a se abrir. E nesse momento é o overlap, onde eu tenho as duas válvulas abertas ao mesmo tempo. Quando eu tenho as duas válvulas abertas aqui ao mesmo tempo, esse tempo gera uma certa turbulência muito grande aqui, ó, devido aos gases saindo e a mistura ar-combustível entrando. Então, esse efeito de pressão positiva e pressão negativa gerando essa sucção vai ajudar a puxar esse resto da mistura que está aqui, da mistura queimada, que foi queimada aqui, certo? Esse resto dos gases aqui, ajudando a puxar e também puxando um pouco da mistura ar-combustível para fora no escapamento. E isso vai ajudar em quê? Quando eu tenho isso no momento certo, de acordo com a rotação e a potência do meu motor. Isso vai ajudar o quê? Na queda da temperatura, certo? Por quê? Quando eu tenho a combustão dentro aqui do meu motor, tá? Aconteceu a combustão, vai acontecer um momento de exaustão, isso gera uma temperatura, certo? Quando eu tenho esse momento dessa sucção e eu tenho isso no ponto certo, tá? Com o escapamento correto para o meu motor, eu tenho uma queda na temperatura, eu acabo reduzindo a temperatura, o que é bom para o meu motor, certo? Menos temperatura, e também ajudo a melhorar o preenchimento da mistura ar-combustível. Como assim? Quando eu tenho menos gases dentro da câmara de combustão, tá? Aqui aconteceu, o pistão subiu, não quer dizer que quando o pistão sobe aqui, só para vocês entenderem, tá? No cilindro, não quer dizer que quando o pistão sobe, ele joga para fora todos os gases do escapamento aqui para fora, tá? Parte desses gases ficam na câmara de combustão. Então esse efeito de sucção, tá? Dessa pressão positiva e essa pressão negativa, ajuda aqui no sentido dessa limpeza dos gases aqui, nesse momento do overlap aqui, ó, ajudando na limpeza dos gases aqui, tendo uma câmara de combustão mais limpa. Quando eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, tá, o que vai acontecer? A válvula aqui vai se fechar de escape e vai acontecer a entrada aqui da mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Quando eu tenho um efeito, uma câmara de combustão, tá, mais limpa, eu vou ter mais oxigênio e mais mistura ar-combustível, ou seja, eu vou ter mais ar-combustível dentro do meu motor, porque eu tenho menos gases. Então o meu motor agora, ele pode preencher de mais ar-combustível, então eu vou ter o quê? Vou ganhar mais potência e mais desempenho. Além dessa maior potência e desse maior desempenho, o que vai acontecer? Eu vou melhorar no quesito da temperatura, eu vou ter uma temperatura mais baixa, o que isso é muito bom para o meu motor. Por isso que a gente tem o efeito do escapamento esportivo, quando a gente fala na preparação de motores, que vai trazer mais desempenho, certo? Só que a gente precisa entender alguns fatores, que é o que eu mencionei aqui, ó, que é esse fator aqui de pressão positiva, pressão negativa, esse efeito sucção, ajudando na limpeza dos gases, né? Esse resíduo que sobra ali dos gases, ajudando a retirar todos esses resíduos, eu tenho uma câmara de combustão mais limpa para mim poder colocar mais ar combustível dentro do meu motor, para mim ter mais potência e mais torque dentro desse motor, certo? Só que isso, quando a gente fala disso, a gente vai falar ali também de acordo com a rotação e potência do meu motor, certo? Quando a gente fala desse quesito, a gente está falando de um escapamento que é projetado para o seu motor, para a sua preparação. Quando a gente fala assim, eu vou colocar um Dory, eu vou colocar um KS, eu vou colocar talvez um 969, eu vou colocar um GRS, qual que vai trazer mais desempenho para o meu motor, tá? Não tem como dizer isso, por quê? Cada motor, tá? Cada configuração, que é o que eu falei desde o início da aula aqui, ó, cada configuração do motor, ela é de acordo com a rotação e a potência do seu motor, certo? Então o escapamento ele tem que atender a essa rotação e a essa potência que foi preparado no seu motor, que o seu motor foi projetado para atingir. Então o que acontece? O escapamento ele tem que ser projetado e existem cálculos para isso, tá? Cálculos que vão saber o diâmetro aqui do tubo primário, do secundário, da ponteira, tá? Tudo isso para trazer o melhor escapamento para o seu motor, tá? Mas é claro, a gente não vai falar aqui sobre os cálculos do escapamento, são cálculos bem complexos. Geralmente o fabricante que fabrica escapamento, ele utiliza um programa para fazer esse tipo de cálculo, para desenhar o escapamento que ele quer de acordo com o padrão de cada fabricante, tá?
porque não é uma coisa tão similar. Geralmente o cara que faz o escapamento, ele não vai projetar um escapamento para cada cliente, isso aí vai dar um trabalho muito grande, e geralmente se ele fosse fazer isso no escapamento, vamos supor que você preparou seu motor e você quer projetar um escapamento para o seu motor preparado. Então o que acontece? Muitas das vezes o fabricante, um escapamento que talvez se fosse pagar ali no Dore R$1.000, um escapamento assim talvez seria cobrado R$2.000, 2.500, seria muito mais caro, porque o fabricante do escapamento teria o trabalho de pegar o seu motor, analisar o pico de potência do seu motor, fazer todas as medições do seu motor para desenhar o escapamento certo para o seu motor, tá? Por isso que é muito variável essa questão. Otávio, qual escapamento eu vou usar que vai trazer mais desempenho para o meu motor? Vai ser o Dore, vai ser o KS, vai ser qual escapamento que vai ser melhor? Não tem como dizer. Você vai ter que testar o escapamento para saber se realmente ele está trazendo maior desempenho. Se você não vai fabricar um escapamento de acordo com o perfil do seu motor, você tem que colocar um motor, você tem que pegar a sua moto e testando no dinamômetro vários escapamentos para saber se realmente qual está trazendo mais torque e mais potência para o seu motor em todas as faixas de rotações, beleza? Mas para a gente entender essa questão dos escapamentos. Então quando a gente fala assim, Otávio, eu posso usar o escapamento original no meu motor preparado? Eu posso usar, só que eu tenho esse fator. Lembra que o escapamento é mais livre, então eu ganho com essa pressão positiva, essa pressão negativa, gerando essa sucção. Quando eu coloco o escapamento original no meu motor preparado, o que acontece? Eu vou ter os seguintes fatores que não são tão viáveis assim para o meu motor preparado. Quais são os fatores? Primeiro, eu vou ter aqui uma saída menor dos gases. Quando eu preparo o meu motor, o que acontece? O fabricante, geralmente, quando ele foi fabricar o escapamento original, ele fabricou de acordo com a saída dos escapamentos do motor original. Então, o que acontece? O fabricante ele fez o escapamento todo em cima do motor original, do quanto tem de fluxo ali no escapamento, de quanto sai essa saída de gás e a quantidade da saída de gases do motor original. Quando a gente fala de preparação de motor, a gente foi lá e colocou pistão maior, colocamos curso no virabrequim, preparamos o cabeçote. Então tudo isso gera mais fluxo de ar combustível para o meu motor, ele vai estar pedindo mais, a capacidade volumétrica do meu motor foi alterada. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? O escapamento original, ele vai prender muito a moto, tá? Já prende o motor original. No motor preparado, vai segurar ainda mais, principalmente porque eu tenho um fluxo muito maior de gases agora, devido à preparação que eu fiz, e ele vai ter um impedimento muito grande aqui devido ao abafador do escapamento original. Então ele vai segurar o motor, ele vai ter a tendência de segurar o motor e automaticamente eu vou perder potência no motor, certo? Eu vou perder muito mais potência no meu motor. Então, um exemplo, se eu preparo o meu motor e eu quero mais desempenho, eu tenho que trocar o escapamento, porque se eu preparo o motor e quero andar com o escapamento original, eu vou ter uma moto, sim, um pouco mais forte, mas em compensação, eu vou ter perca de potência e torque. Se eu só trocar o escapamento e fazer os testes do melhor escapamento para o meu motor, eu vou ter o quê? Mais potência e mais torque no meu motor, de acordo com o que foi projetado o seu motor na hora da preparação, certo? Então, quando a gente fala do escapamento, esse é o primeiro ponto. Colocou o escapamento original, eu tenho perca de potência e torque no meu motor preparado. Segundo ponto, Otávio, vaza com pressão? Cara, o que acontece? Lembra que na onda de pressão, o que acontece? Eu tenho uma queda de temperatura no meu motor, melhorando o preenchimento da mistura ar-combustível. Quando eu coloco o escapamento original no meu motor preparado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma temperatura mais alta, porque eu não vou ter essa queda da pressão, eu não vou ter essa queda aqui, ó, da temperatura dentro do meu motor. Então, quando eu tenho o escapamento original no meu motor preparado, eu vou ter um aumento da temperatura no meu motor, certo? Porque eu não tenho essa perca, essa queda da temperatura nesse efeito de sucção. Então, o que acontece? Eu tenho mais temperatura, o que é prejudicial para o meu motor. Segundo fator, eu não tenho aqui, ó, esse preenchimento da mistura ar-combustível ideal. Então, o que acontece? Na câmara de combustão, fui lá, preparei o meu cabeçote, estou usando o escapamento original. Então, como ele não tem ele vai ter esse menor efeito de sucção aqui, ó, certo? Eu não vou conseguir retirar todos
os gases do escapamento aqui da câmara de combustão. Então parte dos gases vão ficar aqui, a válvula de admissão vai abrir e vai injetar aqui, certo? O motor vai fazer a sucção aqui da mistura ar-combustível. Só que essa mistura ar-combustível, ela vai se misturar com parte desses gases do escapamento, o que vai trazer menos potência e menos torque para o meu motor, o que é ruim para o meu motor. Então, quando eu coloco o escapamento original, eu tenho essa perda de potência, porque eu tenho gases acumulados, eu não tenho essa limpeza total dos gases da câmara de combustão, certo? E também eu tenho esse aumento da temperatura, o que pode ser prejudicial. Esse aumento da temperatura, tá? Pode ser um fator, tá? Pode ser um fator de vazamento ali, de compressão no seu motor. É claro que se o seu motor ele foi feito ali para não ter o vazamento, pode ser que ele não vaze. Você pode usar. Eu estou falando isso para vocês, porque eu já tive um motor preparado e usei muito tempo o escapamento original e não tive problema algum com questão de vazamento. Então isso é muito relativo. Realmente, o motor esquentava mais, eu tinha um motor que ele aquecia mais, tinha menos potência, porque eu tinha o escapamento totalmente original, então eu tinha perca de potência no meu motor, certo? Por ele ser preparado, e eu tinha esse aumento da temperatura. Mas eu não tive problema com o vazamento. É claro que a minha preparação desse motor era básica, era uma preparação, era um 4mm com cabeçote preparado, nem comando tinha, era o comando original. Então a rotação ela ficava próxima, tá? De acordo, eu fiz a preparação próxima ali à original. Então eu tinha um aumento da temperatura, mas usava o escapamento original, o que não trazia tanto desempenho, mas eu não tive problema com o vazamento. Pode ser que você vá lá e prepare o seu motor, um exemplo, 230, 250, 260, coloca uma cilindrada muito grande no seu motor, colocar o escapamento original vai trazer essa perca de potência. Além de trazer essa perca de potência no meu motor, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da temperatura, o que pode acontecer de vazar na junta do cabeçote, caso ali você não tenha feito, talvez você fez com fio de óleo, com o fio no cilindro, certo? Colocando fio de cobre no cilindro, talvez você não vai ter o vazamento, mas pode acontecer de vazar, tá? Se você colocou conjunta, pode acontecer de vazar quando eu uso o escapamento original devido a esses fatores aqui no meu motor, principalmente pela questão aqui, ó, dos gases ele terem um maior impedimento aqui na hora da saída, vai segurar muito os gases, então parte desses gases vão ficar na câmara de combustão, o que é prejudicial. Se fosse para me indicar para você, Otávio, eu coloco ou não coloco um escapamento original no meu motor preparado? Cara, não coloque o escapamento original no seu motor preparado. Coloque um escapamento, pelo menos se você não for preparar, colocar um escapamento dimensionado para sua preparação, você vai escolher um escapamento bom, que tenha que esteja pelo menos livre essa passagem da mistura dos gases queimados, tá? Então eu vou colocar um escapamento esportivo no meu motor para me ter um pouco mais de desempenho no meu motor preparado. Por quê? Eu tenho um maior fluxo agora de gases, porque eu tenho uma injeção maior de ar combustível, então a queima é maior, então mais gases eu tenho, porque eu aumentei a cilindrada, mais gases eu tenho, e o motor tem que empurrar para fora essa quantidade de gases ali. Se eu colocar o escapamento original, eu estou matando o meu motor, preparado principalmente. Quando a gente fala de motor original, beleza, tudo bem, já foi projetado para aquilo ali. Beleza? Agora, é uma preparação básica, também posso usar o escapamento original, que eu não vou ter tanto problema assim, mas eu tenho a perca de potência no meu motor. Beleza? Então tem que ficar muito atento a esses fatores, principalmente quando você tem o seu motor preparado, tá? Agora, Otávio, uma outra dúvida que eu recebo com muita frequência aqui na nossa página, que é o seguinte: Otávio, quando eu coloco o escapamento esportivo no meu motor, eu preciso fazer uma regulagem no meu motor? Ah, minha moto, eu preparei ela, eu preciso só de eu trocar o escapamento, tá? Eu preparei lá o cabeçote, troquei comando, fiz aumento de pistão, cilindrada no caso, né? Eu preciso fazer uma nova regulagem no meu motor? Sim.
Porque se você não fizer uma nova regulagem, você pode rodar com uma mistura pobre e essa mistura pobre vai trazer um prejuízo para você. E esse prejuízo é o quê? O motor vai superaquecer, pode furar pistão, pode travar pistão, pode automaticamente quebrar o seu motor nesse caso. Então eu preciso sim fazer uma nova regulagem quando eu troco o escapamento, tá? Ah, Otávio, meu motor original, só de eu trocar o escapamento, eu preciso fazer uma nova regulagem na minha alimentação? Sim, precisa, se você quer ter desempenho. Por quê? Lembra que eu falei aqui no início da aula, que era o seguinte, no meio da aula mais ou menos, que eu falei que quando eu coloco o escapamento esportivo, eu tenho uma saída maior dos gases, eu tenho a liberação maior dos gases, então os gases vão sair com maior velocidade, automaticamente eu vou ter um ganho no meu motor, certo? Quando eu tenho esse ganho no meu motor, essa limpeza maior na câmara de combustão, eu posso colocar o quê? Mais ar combustível dentro do meu motor, porque eu ganho eficiência volumétrica dentro do meu motor. Então esse ganho de eficiência, se você quer aproveitar esse ganho de eficiência, você tem que fazer uma nova regulagem. Se eu colocar só um escapamento esportivo e não fazer nenhuma regulagem, automaticamente eu não estou ganhando potência no meu motor trocando escapamento. Eu tenho os gases saindo com maior velocidade, mas eu não ganho potência, tá? Se eu quiser ganhar potência, eu vou fazer essa nova regulagem. E tem outro fator, se você tem um motor original e troca o escapamento, se você não fizer nenhuma regulagem, pode ser que você, ao invés de ganhar performance, ou seja, potência e torque no seu motor, você perca potência e torque no seu motor, porque ele não tem as características do motor original. Quando a Honda e a Yamaha ela foi lá projetar o escapamento original, principalmente numa moto injetada ou também na carburada, ela projetou, tá, a alimentação do motor, certo? A regulagem, de acordo com o escapamento original. Se eu vou na minha injetada e coloco o escapamento original, eu preciso fazer uma nova regulagem? Sim, se você quiser fazer o remapeamento, vai ser muito bacana. Ou se você quiser instalar uma injeção piggyback, vai ser muito bom. Por quê? Quando eu coloco o escapamento esportivo, a variação da injeção eletrônica ela é muito baixa. Ela gira em torno aí de 3 a 5% essa variação. A sonda faz a leitura e a variação por tempo de injeção gira em torno aí de 3 a 5%. Então se eu coloco um escapamento onde ele vai trazer muito mais desempenho, além desses 5%, porque o escapamento, tá? Eu não mencionei, mas o dimensionamento correto do escapamento pode trazer um ganho de 30% da eficiência numa determinada área de rotação, tá? Pode trazer até 30%. Então a gente está falando que a injeção ela pode virar aí entre 3 a 5%. Então quando a injeção pode virar essa faixa de 3 a 5%, esse ganho, se eu tiver esse ganho, pode ser que eu perca desempenho ao invés de ganhar desempenho. Por isso que numa moto original, tá? Quando a gente fala de preparada, já tem que fazer a regulagem mesmo. Mas numa moto original, eu troquei o escapamento, vai rodar com o escapamento esportivo? Vai rodar. Mas o que acontece? Eu tenho perca de potência, eu posso ter perca de potência ou eu mantenho a potência, mas se eu quiser ter o ganho de potência, eu vou fazer uma nova regulagem. Se for no carburador, eu faço uma nova regulagem na questão do ar, da mistura ar-combustível. Posso trocar um pouco os giclês, dependendo do escapamento que eu estou colocando no meu motor, certo? Se for na injeção, eu faço um novo remapeamento, porque eu não preciso trocar o bico, ou eu faço ou eu instalo uma injeção piggyback fazendo a alteração do tempo de injeção para injetar um pouco mais de combustível e eu ter mais ganho de performance no meu motor. Então eu preciso sim fazer uma nova regulagem quando eu troco o escapamento, principalmente se você quer ganhar desempenho. Por quê? Outro fator também, se eu coloco o escapamento e ele está um pouco mais dimensionado do que meu motor, a gente está falando do motor original, e ele é um pouco mais dimensionado, o meu motor ele tende a esquentar um pouco mais. Você pode ver que se você colocou um escapamento esportivo e o seu motor está esquentando muito, isso é um sinal que o quê? Você está com uma mistura pobre e isso pode danificar o seu motor a longo prazo, ou pode quebrar, fazendo todos esses fatores que eu falei, furar pistão, quebrar o motor em si, ou você, ao invés do seu motor durar 50 mil quilômetros, ele vai durar ali 30 mil quilômetros. Por quê? Ele rodou com uma mistura pobre, então eu tenho um desgaste prematuro no meu motor. Então quando eu quero ter um pouco mais de desempenho e potência no meu motor, eu tenho que fazer uma regulagem
E também não só pelo fator de potência e desempenho do motor, pelo fator também da mistura estequiométrica, para me rodar com uma mistura ideal ou até mesmo uma mistura um pouquinho mais rica para me ter não só uma regulagem ideal no meu motor, mas também ter uma durabilidade maior das peças internas do meu motor, certo? Então é o seguinte, trocou esse escapamento, vou lá e vou trabalhar essa questão da alimentação no meu motor. Otávio, essa questão de escapamento, eu posso colocar um escapamento, tem vários escapamentos no mercado, aço inox, tem escapamento de fibra de carbono, tem escapamento de titânio. Qual que é a diferença maior entre esses quesitos? A maior diferença entre os materiais, tá? Você vai encontrar escapamento esportivo em aço inox, em fibra de carbono e em titânio. A maior diferença está no peso, tá? Qual que é o mais leve? O mais leve é o de titânio, depois vem da fibra de carbono, depois de inox e depois o original, que é um escapamento bem pesado, tá? Então quando a gente fala assim, eu uso a minha moto e eu quero ter mais desempenho ainda, além de ter esse ganho de potência e torque no seu motor, se você trocar o escapamento para colocar um escapamento esportivo, você tem um ganho também na relação peso-potência da sua moto, tá? Porque ela vai ficar mais leve. Vamos supor que o escapamento original aqui ele pese 4 quilos, tá? Ele pesa aqui 4 quilos. Vou lá e coloco um esportivo de inox, que já dá uma diferença aqui, e ele pesa 3 quilos. Então, eu tive uma diferença aqui, ó, de 1 quilo. Vamos supor que eu coloco um escapamento de titânio. Aí vamos supor que ele tem 1,5 kg. Ele pesa total 1,5 kg. Então a diferença é muito grande. De 4 quilos para aqui eu tenho 2,5 kg de diferença. 2,5 kg de diferença no seu motor, no quesito peso-potência, vai te dar muito resultado. E se você faz uma moto para arrancada, isso vai te dar uma extrema diferença, principalmente na hora dos segundos a mais, porque sua moto está um pouco mais leve e automaticamente você ganha mais, você vai ganhar uns segundinhos a mais em relação ao seu concorrente ali que você está concorrendo contra ele na moto do lado, beleza? Então essa questão do escapamento, dos materiais, é a questão do peso e também da temperatura. Vai ter material como o aço inox, ele esquenta um pouco mais, a fibra de carbono e o titânio, eles vão dissipar um pouco mais o calor, então eu tenho um escapamento que esfria mais rápido, isso também vai ajudar no desempenho do meu motor, certo? Então tem esses outros fatores que eu não vou estar entrando aqui dentro sobre cada tipo de material, mas sim, vale a pena quanto mais leve você colocar o seu escapamento. Aqui no aço inox está entrando também de alumínio, beleza? Vale muito a pena você colocar um escapamento que vai trazer todos esses benefícios para você, porque a gente está falando de preparação de motor. E também no motor original, se você que tem um motor original, Otávio, eu tenho um motor original, eu quero ter um pouco mais de potência no meu motor, vale a pena fazer isso? Vale muito a pena você fazer isso. Coloque o escapamento original. Otávio, eu não quero mexer dentro do meu motor, o que eu vou mexer no meu motor para ter desempenho? Primeiro passo, você vai trabalhar a parte de ignição do seu motor, melhorar a ignição do seu motor, tá? A parte de ignição, você vai melhorar a parte de alimentação do seu motor e você vai melhorar a parte de fluxo também da entrada do carburador, certo? Ou da injeção, você vai melhorar essa parte de fluxo e também vai melhorar o quesito do escapamento. Esses são os fatores que você pode alterar no seu motor original sem mexer dentro do seu motor. E isso, se você fazer uma boa regulagem, alterou lá a ignição, alterou o fluxo, aumentou um pouco mais de fluxo, trocou o escapamento e fez uma nova regulagem no seu motor, você vai ter alguns cavalinhos a mais, vai ter mais potência e mais desempenho e também vai manter a durabilidade do seu motor, porque o seu motor original, você vai manter a durabilidade do seu motor. Otávio, quero ter um pouco mais de potência e torque. Aí você já começa a alterar alguns fatores. Tu começa a alterar troca de comando de válvula, preparação do cabeçote, que aí você vai ter também, você não mexeu nas partes internas ali de pistão, aumentando pistão, custo do virabrequim, então você continua tendo uma durabilidade muito boa, só aumenta o fluxo, então você preparou o cabeçote, trocou o comando de válvula, só aí você já aumenta muito mais a potência e o torque do seu motor. Otávio, quero mais, aí você já vai começar a mexer na parte de cilindrada do seu motor para ter um pouco mais de desempenho. Trabalhando depois ali, pode trabalhar também relação, pode trabalhar a questão da embreagem do seu motor e tudo isso vai trazer um desempenho. Lembrando que se eu trocar o escapamento,
fiz a troca do escapamento, fiz a questão de uma nova regulagem do meu motor, eu posso sim alterar a relação da minha moto. Eu posso colocar um peão com um dente maior ali para eu ter um pouquinho mais de velocidade final no meu motor, certo? Tudo isso para alterar. É claro que relação é o seguinte, relação também é teste, você precisa testar as relações certas para a configuração, ou seja, de potência e torque do seu motor, ou seja, é o quanto o seu motor consegue empurrar uma determinada relação. Porque às vezes se eu alongar demais e eu estou lá 100 km por hora e o meu motor ele amarra, isso é um sinal que a relação está muito pesada para o meu motor, por isso que eu preciso fazer vários testes no meu motor preparado. Beleza, pessoal? Esse foi um dos assuntos que a gente trouxe sobre escapamento. Se você quer que a gente traga mais assuntos como esse, comenta aqui embaixo o seu tema que você quer que a gente traz aqui no nosso canal e eu vou estar fazendo o possível para trazer o seu tema aí, beleza? E se esse vídeo te agregou de alguma maneira, te ajudou de alguma maneira com alguma coisa que eu falei aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe aí com seus amigos aí nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos aí, beleza? Para ajudar o nosso canal a estar crescendo aí e trazer mais conteúdos como esse aí, beleza, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo.